Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Demor e hoje a gente vai falar de uma das séries mais amadas e odiadas ao mesmo tempo, The Walking Dead. Poucas produções conseguiram causar tanto impacto quanto esta série, mas ao mesmo tempo em que conquistou milhões de fãs, também deixou muita gente decepcionada. Então, nesse vídeo eu vou analisar os dois lados, por que The Walking Dead é tão incrível e por que, ao mesmo tempo, pode ser tão frustrante. Eu tenho a meta aqui de chegar a 1000 inscritos no canal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o like e compartilha. E fica comigo até o final, porque lá eu vou trazer a minha visão completa sobre como essa série conseguiu ser genial e decepcionante ao mesmo tempo. Vamos lá! Para começar, a gente precisa lembrar o que The Walking Dead significou lá no início, quando ela estreou em 2010. Não era só uma série de zumbi, na verdade, ela reinventou o gênero. Até então, zumbis eram mais associados a filme de terror ou comédia, e geralmente com foco na ação ou no susto. Mas The Walking Dead trouxe algo muito mais humano, muito mais dramático e psicológico. Logo no primeiro episódio, a série já mostra para que veio. Aquele silêncio nas ruas, o Rick acordando sozinho no hospital, sem saber o que aconteceu, cavalgando por uma estrada deserta em Atlanta, com o fundo destruído. Era cinematográfico. Tinha clima, tinha tensão, tinha peso e mais do que isso, tinha emoção. A primeira fase da série, que a maioria dos fãs consideram até a quarta temporada ou até a prisão, entregou episódios com roteiro muito bem construído, ritmo envolvente e dilemas morais profundos. Não era só sobre sobreviver aos zumbis, era sobre o que a gente vira quando o mundo desaba. Você tinha momentos como a morte da Sofia, a filha da Carol, que marcou todo mundo. Aquele final daquele episódio, quando ela sai do celeiro zumbificada, foi um dos momentos mais impactantes da TV. A relação entre Rick e Shane, mostrando como dois amigos se transformam em inimigos diante do caos. E não era uma vilania simples, era um conflito real, onde você conseguia entender os dois lados. E o arco da fazenda, que para muitos parecia lento, mas mostrava exatamente esse lado mais filosófico da série. Será que ainda existe espaço para esperança nesse mundo? E é nesse ponto que The Walking Dead brilhou. O foco não era só o terror, mas nas pessoas. A série explorava temas como liderança, perda, luto, esperança e até fé. E tudo isso com atuações muito fortes, principalmente do André Lincoln como Rick, da Sarah Rainey como Lori, do Joey Bethel como Shane e da Melissa McBride como Carol. E claro, o visual também impressionava. Os zumbis tinham um nível de maquiagem absurdo, com efeitos práticos que deixava tudo mais real. Era nojento, sim, mas era incrível. Essa primeira fase mostra que dava para contar uma história profunda, emocional e reflexiva dentro de um apocalipse zumbi. Foi por isso que tanta gente se apaixonou por The Walking Dead logo de cara, e foi por isso que a série virou um fenômeno mundial. Agora, se tem um motivo que fez The Walking Dead ser tão marcante, esse motivo são os personagens. A série não se resumia ao apocalipse zumbi, mas a como as pessoas reagem diante dele. E cada personagem evoluiu de uma forma que pegou todo mundo de surpresa. Vamos começar pela Carol. Quando a conhecemos, ela era uma mulher frágil, submissa, que vivia em silêncio dentro de um casamento abusivo. Parecia até que seria mais um personagem descartável, mas a evolução dela foi uma das coisas mais incríveis da TV. Carol se transformou em uma sobrevivente fria, calculista, mas ao mesmo tempo cheia de humanidade. De alguém que precisava ser protegida, ela virou alguém que protegia todo o grupo. A cena em que ela salva todos na prisão, ou quando ela destrói sozinha os canibais do Terminus, mostra que ela é um dos grandes pilares da série. Depois temos Daryl Dixon. Curiosamente, ele nem existia nos quadrinhos, mas se tornou um dos personagens mais amados da franquia. No começo, ele era só um caipira explosivo, impulsivo e violento, mas com o tempo, o público descobriu um cara leal, inteligente, com um senso de família muito forte. A relação dele com o Rick e depois com Carol mostra que Daryl era muito mais do que só um caçador de zumbis. Ele virou o coração da série. Glenn também merece destaque. Ele começou como entregador de pizza, ágil, esperto, sempre disposto a arriscar a vida para ajudar. Mas ao longo da história, se tornou símbolo de esperança e humanidade. O relacionamento dele com Meg trouxe um pouco de luz em meio a tanto sofrimento. Era uma prova de que ainda havia espaço para o amor, para sonhos
e até para pensar em um futuro. E claro, não dá para esquecer do Rick Grimes. Ele era o protagonista, mas o que fez ele ser interessante foi justamente não ser perfeito. Rick errou muito, perdeu o controle várias vezes, tomou decisões questionáveis, mas isso o tornava humano. Você via nele a luta constante entre manter a moral ou ceder ao instinto de sobrevivência. Essa construção de personagens é o que fez The Walking Dead ser muito mais do que uma série de zumbis, porque, no fim das contas, a verdadeira ameaça nunca foram os mortos-vivos. A verdadeira ameaça sempre foi o que as pessoas se tornavam diante do fim do mundo. E essa reflexão, até hoje, é o que torna a série tão especial. Mas é claro que nem tudo foram flores. Depois das primeiras temporadas brilhantes, The Walking Dead começou a mostrar sinais de desgastes. Muitos fãs apontam que o problema começou a aparecer justamente quando a série passou a se estender demais, tentando prolongar histórias que poderiam ser contadas de forma mais enxuta. A partir da quinta temporada, por exemplo, os episódios começam a ficar mais arrastados. O formato de temporadas com 16 episódios, dividido em duas partes, fazia sentido comercialmente, mas narrativamente acabava diluindo a força da história. Ao invés de termos 10 episódios intensos, tínhamos 16, onde vários pareciam pura encheção de linguiça. Um exemplo claro disso são aqueles episódios que focavam em apenas um personagem ou mostravam a mesma situação de pontos de vista diferentes. Alguns eram interessantes, mas outros quebravam completamente o ritmo. O público queria ver o grupo avançando, enfrentando dilemas, lutando contra os vilões, mas muitas vezes recebia um episódio quase parado, que poderia ter sido resolvido em poucos minutos. Outro ponto é a sensação de repetição. A fórmula passou a ficar clara. Aparece uma nova comunidade, um vilão poderoso surge, há conflito, guerra, mortes chocantes e no fim, o grupo segue adiante em busca de um lugar seguro. Foi assim com o governador, depois com o Negan e os salvadores, e mais tarde com os sussurradores. Claro, cada arco tinha sua identidade, mas o padrão ficou previsível. E quando algo se torna previsível, perde impacto. O suspense de ninguém está seguro começou a se desgastar, porque, mesmo que alguém importante morresse, você já sabia que era apenas questão de tempo, ou até um novo vilão ainda mais brutal aparecer. Esse ritmo irregular e a repetição fizeram muita gente abandonar a série. O que antes era visto como uma história única, com potencial de marcar época, começou a ser encarado como um produto que não queria acabar. E isso é uma das grandes decepções, ver algo tão grandioso começar a se perder no excesso, na tentativa de esticar demais uma fórmula que já tinha funcionado. Foi aqui que muitos fãs começaram a se perguntar: será que The Walking Dead ainda conseguiria recuperar aquele brilho das primeiras temporadas? Se tem um ponto que dividiu os fãs e marcou a decepção de muita gente, foram as mortes e as saídas de personagens importantes. E olha, a gente sabe que The Walking Dead sempre foi uma série onde ninguém estava 100% seguro. Esse era até um dos grandes atrativos, a sensação real de que qualquer pessoa poderia morrer a qualquer momento. Mas com o tempo, isso que era uma virtude, acabou se transformando em um problema. A morte mais polêmica, sem dúvida, foi a do Glenn. Ele é um dos personagens mais queridos, um dos pilares emocionais do grupo. Quando Negan o matou de forma brutal, em uma cena extremamente gráfica e dolorosa de assistir, muita gente ficou em choque. Sim, foi impactante, mas também deixou muitos fãs revoltados. O choque foi tão grande que até hoje essa cena é lembrada como um dos momentos mais traumáticos da TV. E o problema é que essa busca pelo impacto começou a parecer gratuita. Ao invés de servir a narrativa, muitas mortes passaram a ser vistas apenas como recurso para chocar e gerar repercussão. O público sentia cada vez mais que a série estava disposta a sacrificar personagens importantes só para prender a atenção, sem se preocupar com o peso da história no longo prazo. Outro ponto crítico foi a saída de Rick. O protagonista simplesmente desapareceu da série principal, sem uma conclusão definitiva, deixando a trama cheia de perguntas sem respostas. Claro, depois a gente entendeu que isso abriria espaço para filmes e derivados, mas na hora foi frustrante. Era como se o coração da história tivesse sido arrancado sem cerimônia. E não dá para esquecer de outros personagens promissores que foram descartados de forma rápida ou mal resolvida. Figuras como Andrea, Cole e até o próprio Jesus poderiam ter tido mais relevância, mas acabaram sendo desperdiçados.
Isso enfraqueceu o apego emocional do público. Com o tempo, aquela sensação de que ninguém estava seguro deixou de ser emocionante e virou previsível. O espectador não sentia mais tensão, mas sim cansaço. Ok, quem eles vão matar agora só para causar impacto? Esse excesso de mortes chocantes, aliado à falta de cuidado com a saída de personagens-chave, foi um dos grandes fatores que fizeram muita gente perder o entusiasmo por The Walking Dead. O que antes era emocionante se transformou em desgastante. Apesar de todos os problemas, The Walking Dead nunca deixou de entregar momentos que lembravam ao público o porquê dela ter se tornado tão grande. Mesmo com a queda de qualidade em alguns pontos, a série ainda sabia como surpreender. Um dos maiores fatores que manteve a série viva foi o carisma dos personagens que permaneceram. Daryl e Carol, por exemplo, seguraram a trama em vários momentos de crise. A química entre eles, as decisões difíceis e a forma como sempre se reinventavam fizeram os fãs continuarem conectados. E não dá pra deixar de falar do Negan. Ele entrou como um dos vilões mais odiados da história da TV. Cruel, sádico, capaz de chocar todo mundo com sua brutalidade. Mas, com o tempo, a série conseguiu transformar esse personagem em algo muito mais complexo. Negan deixou de ser apenas um monstro e passou a ser alguém que também carregava culpa, arrependimento e até uma busca por redenção. Essa virada na trajetória dele foi uma das coisas mais interessantes da fase final da série. Outro ponto que manteve The Walking Dead relevante foram os momentos épicos. Mesmo em temporadas mais arrastadas, sempre havia uma cena ou um arco que voltava a prender a atenção do público. A guerra contra os sussurradores, por exemplo, trouxe uma atmosfera diferente, com Alpha e Beta sendo antagonistas que realmente passavam medo. Foi um respiro em meio à repetição dos arcos anteriores. Além disso, a série nunca deixou de entregar um visual impressionante. Os zumbis continuaram sendo referência em maquiagem e efeitos práticos, com cada temporada tentando inovar no design e nas formas de mostrar o perigo. Isso manteve a sensação de realismo viva até o final. No fundo, o que manteve The Walking Dead respirando foi o vínculo emocional que os fãs já tinham com aqueles personagens. Mesmo decepcionados com algumas decisões, muitos não conseguiam simplesmente abandonar a história. Queriam ver até onde Rick, Daryl, Carol, Negan e outros personagens chegariam. Essa conexão foi o combustível que impediu a série de morrer de vez, mesmo depois de tantos tropeços. No fim das contas, The Walking Dead é uma série que consegue ser incrível e decepcionante ao mesmo tempo. Ela marcou uma geração, reinventou o gênero de zumbis, trouxe personagens memoráveis e criou histórias que mexeram com a emoção de milhões de fãs. Mas também deixou de atender às expectativas em alguns momentos, com arcos repetitivos, episódios arrastados e morte de personagens que poderiam ter tido melhor aproveitamento. Essa mistura de ser tão boa e ter falhas é o que faz a série ser tão única e ao mesmo tempo tão controversa. E agora, eu quero saber de você. The Walking Dead foi mais incrível ou mais decepcionante, na sua opinião? Deixa aí nos comentários, compartilhe o vídeo com aquele amigo que também ama ou odeia a série. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Minha meta é chegar a 1000 inscritos e cada like e comentário me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos como este para vocês. E antes de encerrar, deixa eu te contar uma dica rápida. Se você quer deixar seus vídeos ou redes sociais muito mais profissionais, eu me afiliei a um infoproduto de design do Canva, que ensina passo a passo como criar artes incríveis mesmo sem experiência. Ele é perfeito para quem quer melhorar a aparência dos conteúdos e chamar a atenção do público. O link está na descrição para você conferir depois, vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Obrigado por ficar até o final e acompanhar essa análise completa de The Walking Dead. Até o próximo vídeo, valeu!